Aproveitando os irmãos que estão de pé, nós vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Olha como é fácil. Capítulo 11, versículo 12. Os irmãos estão percebendo que eu já estou começando a usar o celular aqui, não tenho esse costume. Mas eu vejo que as pessoas que ficam ministrando, usando o celular ou um tablet, eu vejo que fica fácil para eles, né? Eu falei, eu vou tentar facilitar para mim também. Então, assim, hoje é a primeira vez, teve um dia que eu preguei que eu quis usar e larguei de mão. Não deu muito certo, mas a gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo, né? A tecnologia é para facilitar as coisas para nós, irmãos. Já estão lá, irmãos? Nós vamos ler apenas um versículo mesmo, irmãos. Capítulo 11, versículo 12. Que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Então nós vemos aqui esta palavra, irmãos. Quem está dizendo esta palavra aqui é Jesus Cristo. E nós vemos ele aqui dizendo que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém, irmãos? Então diga para a pessoa que está do seu lado, o esforço é seu. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E esse é o tema da mensagem dessa noite, irmãos. O esforço é seu. Irmãos, para a vida eterna e para o desejo de permanecer firmes e constantes na obra de Deus, o esforço se dá mediante a sua conscientização do valor de quem Jesus Cristo é. Aleluia, irmãos. Por quê, irmãos? Porque hoje, irmãos, nós estamos diante de um mundo moderno, diante desse mundo moderno que nós estamos vivendo, irmãos. E o que eu vou falar aqui não é segredo para ninguém, mas hoje, diante desse mundo moderno que nós estamos vivendo, a gente quase não se vê mais crentes lerem a Bíblia. Sim ou não, irmãos? Hoje, irmãos, a gente quase não vê mais crentes com aquele desejo de estudar a Bíblia, de se aplicar na palavra de Deus, buscando conhecimento, talvez com aquele desejo de se tornar um professor de uma escola bíblica dominical. Eu estou falando isso porque era o meu tempo, né? E vamos trazer então para os dias de hoje, talvez hoje a gente quase não se vê, irmãos, trazendo isso para a nossa igreja, porque aqui tem um rema, a gente quase não se vê crentes formados no rema, com o desejo de estudar, de se aplicar tempo na palavra do Senhor, buscando cada dia se aprofundar mais no conhecimento da palavra, com o desejo de se tornar, por que não, um professor do rema. Sim ou não, irmãos? Hoje, irmãos, infelizmente, a gente quase não se vê mais crentes com o desejo de se tornar um líder de algum ministério na igreja. Ou de se tornar um líder de um grupo familiar. E eu vou um pouco mais longe ainda, irmãos. Hoje, praticamente, a gente quase não se vê mais, irmãos. Crentes jovens
com aquele desejo ardente em seu coração de estudar a Bíblia, se aplicar, tirar tempo de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, com aquela intenção de, no futuro, se tornar um pastor ou um missionário, irmãos. Está certo, irmãos, que os tempos mudaram, irmãos. Mas os mais antigos na fé aqui, que eu acho que é só o Zezinho e eu. Mas os mais antigos na fé aqui, irmãos, vão se lembrar de uma época em que, na verdade, hoje, eu acredito que hoje ainda existe algumas igrejas com este costume, aonde os obreiros sentavam no púlpito da igreja. Quem é desse tempo aqui, irmão? Pouca gente. Mas eu sou desse tempo, irmãos, aonde os presbíteros, evangelistas e pastores, eles sentavam no púlpito. Eram cheios de cadeiras ou bancos, e eles sentavam ali. Eu sou desse tempo. Agora, irmãos, o que eu quero dizer aqui com relação a isso, irmãos, quando eu disse que eu sou desse tempo, eu não estou querendo falar, irmãos, do formato, dizer que esse formato que era antigamente é que era uma receita espiritual. Não, irmãos. A mesma receita espiritual daquele meu tempo lá que era assim, ela continua sendo até hoje. Olha só, irmãos, no meu tempo, o meu pastor, ele era linha dura, irmãos. Ele exigia que obreiros de púlpito, de fato, tinha que estudar a Bíblia, irmãos. E além disso, irmãos, ele exigia que nós, os obreiros de púlpito, tinha que chegar no mínimo 30 minutos antes de começar o culto, para a gente orar. E olha outra coisa, irmãos, ele exigia que em todos os cultos, nós tínhamos que vir de terno, e paletó e gravata, irmãos. Agora imagine vocês o clima de Mato Grosso, aonde quando está fresco, está sempre ali no 35, 36 graus. E então a gente chegava na igreja, subia, caçava ali o seu canto onde você ia ficar, e ali você dobrava o seu joelho, e aí você ia orar, irmãos. E aí depois de um bom tempo em que você estava orando, irmãos, aí sim, você podia se levantar e sentar. Caso o culto já não fosse começar, você então pegava a sua Bíblia e ficava ali lendo a Bíblia. Então, quando você olhava para o púlpito, você via obreiros ajoelhados orando e via também obreiros lendo a Bíblia. E durante esse tempo, os irmãos vinham chegando para o culto, eles também, irmãos, eles caçavam o seu canto, aonde eles queriam sentar, onde eles queriam ficar, e ali também eles dobravam o joelho. E ficavam orando até o culto começar. E aí, então, quando dava o horário do culto começar, o pastor se levantava, pegava o microfone, convocava a igreja para se colocar de pé, saudava a igreja com a paz do Senhor e convidava a igreja a participar de uma leitura bíblica, no qual ele havia escolhido. Após ele fazer essa leitura, ele então fazia a oração inicial do culto, e aí, irmãos, antes dele compartilhar algo sobre aquilo que ele leu, e se não fosse ele o pregador daquela noite, ele virava para trás e dizia: a responsabilidade da ministração da mensagem da palavra de Deus nessa noite está com o fulano de tal.
Então, irmãos, a gente tinha que estudar. Você tinha que estudar, você tinha que estar sempre preparado, você tinha que ter sempre uma mensagem ali pronta, porque você nunca sabia o dia que você ia pregar. Porque caso fosse você naquele dia, você não passaria vergonha, irmãos, porque você de fato estava preparado. Mas veja só, irmãos, como eu disse, esse formato, irmãos, não era esse formato dos obreiros sentarem no púlpito, estar de terno, paletó e gravata. Esse formato, irmãos, não era a receita para o qual realmente você tivesse uma vida espiritual. Não, irmãos. Mas percebe que a gente não só subia no púlpito e ficava lá sentado. Mas não, a gente ficava orando, lendo a Bíblia e se preparado. Estavam todos preparados, porque caso algum daqueles fosse chamado, ele estava pronto para ministrar a palavra de Deus. E esta é a receita até hoje, irmãos. Comprometimento, dedicação, estudo da palavra de Deus, vida separada para Deus, vida compromissada com Deus, irmãos. Mas hoje, irmãos, infelizmente, esta questão do desejo de estudar a Bíblia, ela se dá pela falta de interesse pelas coisas de Deus. Porque o mundo, irmãos, ele tem influenciado muito a igreja. E eu não estou falando aqui apenas do mundo pecaminoso, mas também do mundo materialista, irmãos. E eu quero aqui nessa noite, irmãos, observe o que eu vou dizer. Eu quero aqui nessa noite deixar uma receita. Se você quer viver uma vida eterna com Deus, e se você deseja ser sempre firme e constante na obra de Deus, basta você saber do valor de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Basta você saber, irmãos, quem é Jesus Cristo, irmãos, e o que Ele representa para a sua vida, irmãos. Porque, irmãos, quem sabe do valor que é Jesus Cristo, e quem sabe do que Jesus Cristo representa na sua vida, irmãos, não precisa de mais outra coisa. Porque você já encontrou o tesouro mais especial da sua vida, irmãos. Aleluia. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, Jesus Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, aonde um certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente e foi para casa, feliz da vida, e vendeu tudo o que possuía, e depois voltou só para comprar aquele campo, onde é que tinha um tesouro escondido. Irmãos, quem sabe quem é Jesus Cristo, irmãos, larga tudo dessa vida e se apega a Ele. Com alegria, irmãos. Com fé, com todo o seu coração, irmãos. Se cada um de nós aqui, irmãos, conhecesse, soubesse do valor de quem Ele é, e do valor, irmãos, que é esse tesouro especial para nossas vidas, irmãos, com certeza, irmãos, a nossa vida espiritual seria totalmente diferente, irmãos. E nós, irmãos, não precisaríamos de nenhum culto
com uma programação especial para nós nos alegrarmos nele, irmãos. Porque nós já sabemos o que Jesus Cristo representa nas nossas vidas. Aleluia! Antigamente, irmãos, os crentes antigamente, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, às aflições, à escassez, eles estavam sempre alegres, regozijando, se alegrando, exaltando, servindo ao Senhor, irmãos. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo pregando na igreja de Coríntios, ele cita o exemplo dos irmãos da igreja da Macedônia. E ele diz que esses irmãos da igreja da Macedônia, observe o que eu vou dizer, o que Paulo vai dizer. Ele diz que estes irmãos, olha só a colocação que ele faz, irmãos, mesmo passando por muitas provas de tribulações, eles se manifestavam uma abundância de alegria servindo ao Senhor. Paulo dizia, irmãos, que esses irmãos, mesmo passando privacidade das coisas, eles faziam questão de contribuir com a obra de Deus. Paulo dizia, irmãos, que esses irmãos tinham tanta vontade de cooperar com a obra de Deus, que eles imploravam para o apóstolo Paulo, pedindo que deixassem, que eles participassem da assistência aos santos. Aleluia! E isso é exemplo para nós, irmãos. Aleluia! No livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, não vou saber mexer com isso aqui não, irmão. No livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E aí ele diz, como está escrito, por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas aí ele diz, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia, irmãos. Aleluia. Irmãos, quem conhece Jesus Cristo, irmãos, quem sabe da importância que Jesus Cristo é para a sua vida, todo culto é bom para ele, irmãos. Todo culto é bom para ele, todo louvor é bom para ele, todo culto de oração é bom para ele, todo culto de ensino, toda palavra é bom para ele, irmãos. Aleluia, porque ele sabe quem é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus disse que aquele homem vendeu tudo que ele possuía e voltou só para comprar aquele campo aonde tinha um tesouro escondido nele. Aleluia. Irmãos, é impossível um pastor promover a sua espiritualidade. Ainda, irmãos, que tem muitos tentando fazer isso, mas é impossível, porque o esforço é seu. A missão do pastor, irmãos, é pastorear, cuidar do seu rebanho, direcionando, conduzindo.
trazendo uma palavra de orientação, uma palavra de direcionamento, trazendo uma palavra de aconselhamento, mas ele não foi chamado, irmãos, para promover a sua fé, irmãos. Aleluia! No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, irmãos. Agora, irmãos, se você sabe que Jesus Cristo, Ele é a sua maior influência, Ele é a pessoa mais importante para a sua vida. Se você sabe, irmãos, que Ele é o seu tesouro, o seu maior tesouro, incomparável. E se você sabe, irmãos, que só Ele pode te dar a vida eterna, então é você quem tem que se esforçar. O esforço é seu. Digo, o esforço é meu. Aleluia! No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É você quem tem que se negar, irmãos. Não é o pastor estar todo dia na sua casa, te adulando, tentando te animar. Não, irmãos. Agora, se porventura o pastor está precisando fazer isso com alguém, irmãos, é porque este alguém ainda não é convertido. E aí sim, irmãos, de fato, essa pessoa precisa de uma atenção especial. Porque, irmãos, quando o Evangelho de Jesus, ele entra no coração de uma pessoa, ela se nega a si mesma, irmãos. Irmãos, um crente convertido, irmãos, ele não precisa esperar o pastor pedir para ele dar glória a Deus, irmãos. Porque ele já sabe da importância que é Jesus Cristo para a sua vida. Aleluia! E por isso, irmãos, ele está sempre dando glórias a Deus. Ele está sempre agradecendo ao Senhor. Ele está sempre enaltecendo o nome do Senhor, irmãos. Aleluia! No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, o apóstolo Paulo disse: fostes comprado por um bom preço. Portanto, glorificai ao Senhor no vosso corpo. Aleluia! Então, irmãos, se eu sei o quanto Jesus é importante para a minha vida, irmãos, se eu sei, irmãos, que só Ele, se eu sei que eu sou salvo por causa dEle, irmãos, pelo sacrifício dEle, irmãos, eu levanto as minhas mãos para Ele, irmãos. Aleluia! Eu dou glórias a Ele, irmãos. Eu abro a minha boca e canto louvores para Ele, irmãos. Aleluia! Jesus Cristo disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 4, Jesus Cristo disse que as 5 virgens prudentes, elas, além das lâmpadas, elas também levavam consigo azeites de reserva. Porém, as 5 virgens nécias, há uma outra versão que diz 5 virgens loucas. Digamos, irmãos, que elas tinham o mesmo comportamento. Digamos, irmãos, que elas tinham os mesmos aleluias. Digamos, irmãos, que elas tinham o mesmo glória a Deus. Não é assim? Mas a Bíblia diz que quando elas ouviram, eis o noivo,
foi que elas perceberam que elas não tinham azeite. E elas então foram às virgens prudentes e disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. E as virgens prudentes responderam para ela: não, para que não nos falte a nós também. Ide aonde vende e comprai azeite. Irmãos, não tem esta, irmãos. Vida espiritual, quem se esforça é você. E é todos os dias, irmãos. Jesus Cristo disse: nega-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia! No capítulo 25 de Mateus, no versículo 1, Jesus Cristo diz que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a se encontrar com o Senhor. Percebe, irmãos, que as 10 virgens, todas elas tinham o mesmo objetivo. Todas elas tinham o mesmo propósito, irmãos. Mas 5 delas não tinham azeite. Olhando, trazendo isso, irmãos, para a igreja. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja e que tem as mesmas características. São bem semelhantes, irmãos, e dão glórias a Deus do mesmo jeito, irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Crença, para mim, irmãos, está em ter uma vida de fidelidade a Deus. Ter uma vida de fidelidade a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, a maior representatividade de uma pessoa que se diz cristã é ter uma vida de fidelidade a Deus, irmãos. Crença, irmãos, é todos os dias o mesmo caráter. Passa-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o mesmo crente. Sempre firme. E que a gente sabe da vida dele, ou da vida dela. Me lembrei de um episódio aqui que aconteceu comigo, irmãos. E eu quero compartilhar isso com vocês. Trabalhei numa empresa de Anápolis, Goiás. Eu era supervisor dessa empresa e trabalhei nela durante 12 anos. Praticamente 12 anos. Irmãos, e toda a última segunda-feira de cada mês, nós, supervisores, tínhamos que ir na empresa e tínhamos uma reunião com o dono da empresa e a diretoria da empresa. Toda a última segunda-feira de cada mês. Então, muitos supervisores, aqueles que gostavam da farra, eles já saíam de casa na sexta-feira, para curtir a noitada do sábado e de domingo, lá em Anápolis. Eu saía de casa 10 horas da noite no sábado, porque eu ia de ônibus, porque não tinha necessidade de eu ir de carro. Era 850 quilômetros de Rondonópolis lá. E olha só, a empresa estava localizada na Avenida Brasil, que é a avenida principal de Anápolis. O hotel que era reservado para nós também estava na mesma Avenida Brasil, e não muito longe da empresa. E a rodoviária, irmãos, também estava no centro de Anápolis, na Avenida Brasil. Então, o motorista me deixava na porta do hotel, em frente ao hotel. Como eu ia todo mês, né, eu não tinha necessidade de ir de carro, irmãos.
Porque eu chegava lá mais ou menos por volta de, saía 10 horas da noite, chegava lá por volta de 11, 12 horas da manhã, isso já no domingo, ficava de boa ali. Quando era no outro dia cedinho, vinha o carro da empresa nos pegar para a reunião na empresa. Por volta de 7, 7h15, ele já estava pegando a gente lá. E aí nos levava para a empresa, lá a gente descia para o auditório da empresa, onde é que já estava tudo preparado. Tinha-se uma mesa no sentido horizontal, onde as cadeiras aqui por trás, onde é que ficava o dono da empresa e os diretores da empresa, e eles faziam tipo uma meia-lua de cadeiras, aonde nós supervisores ficavam. Então, quando era 8 horas, pontualmente, sempre foi pontualmente, começava a reunião. E um certo dia, irmãos, um supervisor da Bahia, chamado Valdir, ele quis fazer uma gracinha. E falou para o Camilo, que é o dono da empresa, era um libanês, Camilo Elbazi. Antes de começar a reunião, falou: Camilo, você não acredita o que aconteceu. Você acredita, Camilo, que o Ataíde saiu com nós na noitada dessa noite? Camilo fechou a cara e falou: eu não acredito não. Porque eu conheço ele. Esse daí dá testemunho de cristão. Então, irmãos, é como eu falei. Vida cristã é todos os dias o mesmo caráter. Cai a chuva, transborda-se os rios, assopra-se os ventos, e eles permanecem ali, sempre firme no Senhor, irmãos. Ou seja, aquilo que parecia que ia se tornar uma graça, pela tonalidade de voz que o Camilo respondeu para o Valdir, vou usar um ditado do meu pai aqui. Valdir colocou o saco na boca e ninguém falou mais nada, irmãos. Irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz que cada um de nós devemos levar o nosso fardo. Ou seja, irmãos, o esforço é seu. A minha carga, quem carrega, sou eu. Mas no mesmo capítulo 6, no versículo 2, irmãos, o apóstolo Paulo diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Com relação ao que o apóstolo Paulo está falando no versículo 2, irmãos, ele está falando com relação aos problemas, às circunstâncias, às lutas, aonde eu e você precisamos ajudar o nosso irmão. Nós precisamos aliviar o peso dele, aliviar a carga dele, aliviar o sofrimento dele. Mas com relação ao versículo 5, onde ele fala que cada um de nós levará o nosso próprio fardo, irmãos, ele está falando, o que ele está falando está relacionado à nossa natureza espiritual, ao nosso problema espiritual. E aí, irmãos, eu não posso te ajudar. Aí é você e Deus, porque é uma decisão sua. Amém, irmãos? Irmãos, hoje, irmãos, quando eu olho para a minha vida e faço uma reflexão dela, de quem eu era e de quem eu sou hoje, eu realmente vejo, irmãos, o quanto esta palavra é poderosa. O quanto que esta palavra, ela tem o poder para transformar uma vida, irmãos. Agora, irmãos, não que eu era um viciado,
um alcoólatra, um bandido, não, irmãos. Mas eu detestava o tal do crente, irmãos. Irmãos, eu não gostava do tal do crente, porque era assim mesmo que eu falava, o tal do crente. Irmãos, pensa numa pessoa que tinha muita, mas muita resistência a qualquer pessoa que se dizia ser crente, irmãos. Mas um dia, irmãos, o amor de Deus me alcançou. Aleluia! E há mais de 44 anos, irmãos, esta palavra me libertou e continua me libertando, irmãos, até hoje. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! E Cristo me libertou, irmãos. E não é à toa que eu estou nesse caminho. Desde esta época, nunca saí dos caminhos do Senhor. E sempre servindo a Deus, irmãos. Como eu amo servir a Deus, irmãos. Irmãos, como eu tenho prazer de falar desta palavra, irmãos. Aleluia! Eu tenho o prazer de falar desta palavra, irmãos. Como diz o salmista no Salmo 1, do versículo 1 e a seguir. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à mesa dos escarnecedores. Ei, irmãos, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! E eu posso dizer, irmãos, que eu sou um que tenho prazer nesta palavra. Eu não vou dizer que eu leio essa palavra todos os dias, irmãos, mas no mínimo, de 2 a 4 vezes na semana eu tiro um tempo para meditar nessa palavra. E o salmista, no versículo 3, ele continua falando da recompensa que isso produz nas nossas vidas. Ele diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele diz, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Aleluia! Esta palavra, ela continua libertando a minha vida todos os dias, irmãos. Porque todos os dias o amor de Deus é derramado em meu coração, através do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, irmãos. Todos os dias. É como diz Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Ele diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Ei, irmãos, enquanto Jesus Cristo não voltar, nós vivemos nesse processo contínuo de transformação nas nossas vidas através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, irmãos. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você sabia, irmãos, que a nossa mente é a sede da nossa alma? E você sabia que a nossa alma são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções?
Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos os seus pensamentos, transformai-vos os seus sentimentos, transformai-vos as suas emoções. Para quê, irmãos? Ele responde, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Aleluia! No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ele disse, é nisso que você deve ocupar os seus pensamentos. No versículo 9 ele disse, tudo o que aprendestes, tudo o que recebestes, tudo o que vistes e tudo o que ouvistes de mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia! Já estou caminhando para o final, irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos purificados por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Ou seja, irmãos, somente a palavra de Deus tem o poder de nos purificar. Nós, irmãos, só somos o que somos porque cremos nesta palavra e vivemos na prática desta palavra. É por isso que o apóstolo Paulo diz, transformai-vos os seus pensamentos, transformai-vos os seus sentimentos, transformai-vos as suas emoções. E aí ele diz, e ocupa os seus pensamentos no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Aleluia! Irmãos, a nossa vida espiritual, irmãos, ela vive esse processo contínuo de transformação através da renovação da nossa mente pela palavra de Deus. E isso se estenderá até o dia em que Jesus voltar. Nós vivemos nesse processo contínuo de transformação. É por isso que o Salomão ele diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Cada dia, irmão, se você permitir que esta palavra, como diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios, se você permitir que ela lave a sua vida, ela vai lavar a sua vida. E aí você vai se tornando, cada dia, vai brilhando a sua vida, até se tornar um dia perfeito. Percebe que eu falei agora há pouco, irmãos, que crença é todo dia o mesmo caráter. O mesmo crente sempre firme. E que todos veem. Porque nós somos luz, irmãos. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende, vou falar na linguagem de hoje, uma lamparina. E coloca embaixo do arqueiro. Mas sim em cima do velador. Para que ela dê a luz a todos os que estão na casa. E aí ele diz, assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que todos vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? E para finalizar de fato, eu quero repetir uma palavra que Jesus Cristo disse. Eu já citei ela aqui. Mas eu quero fechar novamente com esta palavra. Que está no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Onde Jesus Cristo diz,
se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Portanto, o esforço é seu. É seu, o esforço é seu, irmão. É você quem tem que se negar. E é você quem deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo a cada dia. Amém, irmãos? Você foi abençoado com esta palavra, irmãos? Viva esta vida para Jesus, irmãos. Viva essa vida, cada passo que nós estamos dando, irmãos. Nós estamos nos aproximando cada dia mais para termos uma vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus.